O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite. Hoje, 1º de abril de 2009, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. E o tema de hoje do nosso programa é pedofilia. E para falar sobre esse tema, temos aqui a honra de receber dois ilustres convidados, o Dr. Samuel Carazim, juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude da comarca de Osasco, no estado de São Paulo. Boa noite, Dr. Samuel. E também temos aqui a doutora Magda Boconcelo, advogada, professora de exame de curso preparatório para a segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Boa noite, doutora Magda. Boa noite, doutor Luiz. Boa noite, internautas da Just TV. Vamos falar um pouquinho desse assunto aí tão polêmico, que às vezes a gente vê notícias em jornais de massa, Veja, revista, o que será que é isso, né? O que será que estão falando tanto dessa pedofilia? É legal a gente entrar nesse assunto para a gente entender um pouco melhor. Isso. E, produção, sobre o tema de hoje, o que foi que o nosso radar jurídico captou na internet? O Ministério Público, ele se fazia passar por uma adolescente na internet e pedia para as crianças mostrarem o corpo pela câmera. O caso foi descoberto pela mãe de uma menor de 12 anos, moradora de Americana. Ela desconfiou das conversas que a filha mantinha pela internet e resolveu se passar pela menina. Segundo o delegado, a princípio as conversas eram entre duas adolescentes, mas aos poucos a mãe descobriu que do outro lado estava um homem de Marília, que usava um nome falso. Quando a mãe percebeu que a conversa estava se extrapolando, e ele insistia para que a menina mostrasse novamente o corpo, que já tinha feito isso umas 5 ou 6 vezes, aí a mãe cortou a conversa. E aí procurou a polícia. Durante as investigações, a polícia constatou que as conversas partiram de um computador portátil instalado em uma sala de um colégio particular de Marília. O diretor da instituição disse que só ele tinha acesso ao aparelho. A perícia encontrou 27 mil arquivos deletados nesse computador, muitos relativos à pedofilia. As fotos e conversas recuperadas foram anexadas ao processo, que está no Fórum de Marília. Ainda segundo o delegado, não existe a possibilidade do computador ter sido invadido por um hacker. Essa conversa aconteceu por aproximadamente 1 mês e meio. 1 mês e meio uma pessoa não perceber no notebook que alguém estava acessando, eu acho uma coisa até absurda. O pedido de prisão preventiva feito pelo promotor de justiça Gilson Augusto da Silva não foi aceito, mas ele acredita nas provas encontradas contra o diretor da escola. As provas são contundentes no sentido de que se divulgava material de pornografia infantil por esse computador apreendido do diretor da escola. O diretor da escola foi procurado pela reportagem, mas não quis gravar entrevista nem comentar as acusações. Doutora Magda, por gentileza, explica para os internautas o que é o crime de pedofilia. Como é que se caracteriza, qual é a definição do crime de pedofilia? Existe? Então, exatamente esse o problema, porque a pedofilia, ela não tem previsão legal no Código Penal. Então, a gente encontra, ela se divide aí, vai ter uma divisão, né? Que são os crimes de internet, que a gente encontra no ECA, que está falando sobre você vender, enfim, são 3 artigos principais, né? Que o artigo 242, ele se divide em 241, se não me falha a memória, ele divide em A, B, C, D e E. Então, assim, ele tem, dentre desses vários verbos, que tem a ver com a pornografia infantil, né, com os crimes relativos à internet. E a gente tem, do outro lado, na falta da previsão legal pelo Código Penal, nós temos aí o estupro, que acaba enquadrando no estupro, ou o crime de atentado violento ao pudor. E os dois, quando a vítima é menor de 14 anos, a gente coloca o 224 do Código Penal, né, que é a presunção de violência, a violência presumida. Esse exatamente é o principal problema, porque por não ter a previsão legal, né? Mesmo também porque esse tema, pedofilia, né, esse título já é equivocado, né?
Porque, na verdade, não seria pedofilia, e sim alguma coisa como pedossexual, porque esse do pedofilia, não necessariamente tem conotação sexual, aquela conotação eros, né? É mais aquele filos, né? Que é aquele amor mais assim maternal, aquele amor, então, esse termo já é equivocado também, né? Então, aí já começa toda a polêmica que a gente vai entrar hoje no assunto. Dr. Samuel Carazin, e essas imagens que foram exibidas agora pelo radar jurídico, o que necessariamente configurou o crime de pedofilia? Foi a posse das fotos, as imagens que estavam no computador desse diretor de escola, ou foi aquela comunicação que aconteceu com a filha? Na realidade, pedofilia, a pedofilia, na verdade, é uma doença. Tá? Não existe um crime de pedofilia. Existem várias condutas tipificadas. A pedofilia, inclusive, ela é tratada no DSM internacional como doença. O que acontece é que, sobre esse título, num guarda-chuvão, né, as pessoas encaixam toda a série de violências sexuais cometidas contra criança. E, como a doutora Magda disse, as condutas são tipificadas em vários artigos de lei. Não existe um crime pedofilia. Existe o crime de posse de material pornográfico, existe o crime de distribuir material pornográfico relativo à criança, e nesse caso do diretor, a gente pode pensar em tese, né, porque cabe aí ao juiz, ao promotor e ao delegado determinar a tipicidade, mas em tese, pelo que foi descrito na reportagem, a gente pode pensar primeiro no assédio, né, porque hoje, desde 2008, assediar uma criança, um adolescente, personificando terceiros, né, fingindo que é uma menininha, ou fingindo que é uma mulher, ou fingindo que é um homem, ou, enfim, se identificando de uma maneira equivocada para assediar uma criança na internet com fins libidinosos, é um crime por si só, né? Então, nós podemos pensar nessa conduta, desse assédio, e nós podemos também pensar na posse de material pornográfico aí, que parece que foi detectada pela perícia. Perfeito. Doutora Magda, sabe nos informar esse tipo de crime que está tipificado, conforme disse aí o doutor Samuel Carazin, em vários artigos do Código Penal, do Estatuto da Criança e Adolescente, de quem é a competência? Então, só voltando aqui, eu estava citando essa lei que alterou o ECA, né? É o artigo 240, 241. E esse 241, que ele vai até o ECA. Só para me corrigir, que eu falei, se não me engano, 242, só para a gente reforçar aqui o que eu acabei de dizer. A respeito da competência, no caso dos crimes, quando tem um material pornográfico pela internet, que vai de um estado para o outro, obviamente, a competência federal. E no caso do abuso sexual, que são aqueles outros dois crimes, a gente tem a competência estadual. Perfeito. Produção, nós temos aí o radar jurídico, captou mais alguma coisa na internet a respeito do assunto? Por gentileza, coloque no ar para os internautas. De crianças e adolescentes. A suspeita, Carla, de que a cidade fazia parte de uma rede nacional de pedofilia. Só lá em Catanduva, 40 crianças podem ter sofrido abusos. Um médico e um empresário estão entre os suspeitos. São 8 acusados, 6 deles já estão presos. Coisa terrível. A repórter Daniela Golfieri está na Câmara Municipal de Catanduva. Ela está acompanhando os depoimentos e nos diz quem está sendo ouvido hoje. Daniela, boa tarde. Boa tarde, Chico. Estão sendo ouvidas testemunhas, convocados e também convidados pelos senadores. Os 6 suspeitos presos só devem prestar depoimento amanhã. A gente está vendo agora imagens de um casal que está prestando depoimento nesse momento, um casal que foi convidado pelos senadores. Eles são pais de 3 crianças que foram vítimas de abuso sexual. Para evitar a exposição deles e também dos filhos, os 2 estão encapuzados. Muito emocionada, a mãe relatou o trauma da família em relação ao que aconteceu. Ela contou que os filhos eram ameaçados de morte e por isso demoraram para revelar os abusos. Ela contou que não recebeu no início apoio da polícia e nem do Conselho Tutelar da cidade. Os senadores também devem ouvir ainda hoje o diretor da escola onde muitas das vítimas estudam e que foi um dos primeiros a denunciar os abusos.
Também devem ser ouvidas ainda hoje 2 delegadas que conduziram o inquérito no início das investigações. A Polícia Federal está à procura de 2 suspeitos que continuam foragidos, um médico e um empresário da cidade. Eles foram convocados para prestar depoimento à CPI da pedofilia aqui na Câmara de Catanduva amanhã. Carla. Doutor Samuel, parece que a pedofilia não é assim uma doença assim que atinge poucos cidadãos, pelo que nós vimos aí nessa matéria. Existem quadrilhas organizadas que se aproveitam das pessoas vítimas dessa doença. Teve até uma CPI que foi instaurada para poder se aprofundar em relação ao tema. O doutor pode nos explicar qual é a incidência desse tipo de crime no Brasil? Voltando à questão do grande guarda-chuva que o pessoal atribuiu o nome de pedofilia, né? A pedofilia é uma parafilia. O que quer dizer isso? É um desvio. O sujeito, ele tem o impulso sexual dele é desviado para um objeto secundário, no caso, para uma criança. Em vez dele ter a destinação normal, que é ter um parceiro ou uma parceira da idade dele, o drive, o impulso dele se destina, em geral, a crianças pré-púberes, quer dizer, que ainda não desenvolveram a genitália, ainda não tem um corpo próximo ao do adulto, né? Então, isso é o pedófilo. Pela nossa cultura, pela nossa legislação, né, qualquer conduta que ele tenha com relação, qualquer conduta sexualizada que ele tenha com relação a uma criança é passível de enquadramento em alguma figura penal. Se ele manter algum tipo de relação, se ele tiver algum contato físico, ele pode ser processado por atentado violento ao pudor ou, se for o caso, por estupro. Se ele tentar por via de internet, tem todas as figuras, desde transmissão, desde se passar por terceiros para aliciar a criança. Enfim, o pedófilo, né, o sujeito que tem essa parafilia, ele pode se encaixar, dependendo da conduta, em qualquer figura criminal. Agora, se ele não toma, se ele não age, se ele tem o impulso, mas ele não age, isso é uma questão puramente de doença. Então, ele pode procurar uma ajuda psicológica, psiquiátrica, vir a se tratar e nunca ser punido por ter essa tendência. A tendência não importa, importa a conduta. Isso é o primeiro passo. Evidentemente, pessoas que têm esse tipo de conduta, eles buscam semelhantes. Por quê? Porque eles sabem que, em tese, vão ser punidos. Então, existe uma tendência quase natural, né, desse tipo de gente se agrupar, né, e dividir experiências. É mais ou menos como o usuário de drogas. Quer dizer, um usuário de drogas procura o outro, porque só com ele pode partilhar a droga. A mesma coisa a pessoa que tem essa tendência pela pedofilia. Ele pode procurar outros para partilhar esse prazer, né, se é que pode ser chamado assim. O que acaba acontecendo? Existe esse agrupamento inicial, né, e, como em todo lugar, existem certamente espertalhões que se aproveitam disso, comercializam fotografias, quer dizer, alimentam esse tipo de desvio, né? Então, na verdade, o que acontece em qualquer outro desvio social. O indivíduo que se desvia busca os seus semelhantes para poder partilhar, né, sem ter o medo da punição, sem ter o encargo social da punição. Perfeito, doutor. E, doutora Magda, a respeito do que disse o doutor Samuel Carazin, que tipo de fotografias, de imagens que são consideradas, cuja posse ou exposição ou transmissão é considerada criminosa? Como seriam essas fotografias? Mais polêmica, né, doutor? Não, é que é o seguinte, o que seria pornográfico, né? A gente tem imagem aí do índiozinho pelado, e aí? Isso aí também é pornografia infantil? Como é que é considerado isso? Então, a gente vê pelo bom senso, a gente pega por base do bom senso, a gente vê, lógico, dependendo do contexto, a gente vê o índio, ele está lá no meio lá da floresta amazônica, lógico que não vai ser. Agora, você tem uma criancinha, ela está mais sensualzinha, ou então ela está com um biquininho, alguma coisinha assim,
É um pouco complicado, porque, como a gente estava conversando, né, exatamente isso, que às vezes o biquininho, para essa pessoa que tem esse desvio, às vezes chega a ser mais assim, para ele é mais estimulante do que a criança nua, por exemplo, tomando banho, alguma coisa assim. Então, a gente vê exatamente pelo bom senso, a gente acaba analisando pelo bom senso. Se tem algum elemento a mais que você olha e fala, não, realmente ser mais erotizado, alguma coisa, na verdade é bem subjetivo, né, doutora? A gente não tem, o bom senso, é o que a gente usa na qualificação para analisar isso. Esticando ainda um pouquinho a sua resposta, doutora Magda, me fale a respeito de quem é o sujeito ativo desse tipo de conduta. É só homens? Em que faixa de idade? Ou também isso acontece com mulheres? Não. Tem uma pesquisa, tem um estudo que, de todos os casos, a cada 10 casos relatados, 3 são mulheres. São mulheres que praticaram a pedofissão, são pedófilas, são as mulheres, mas é menor, é bem menor, mas acontece, sim, tem as mulheres também, temos a grande maioria os homens, infelizmente, né, a maioria incestuoso, né, que é o que mais choca, né, pai, padrasto, pai, a gente tem, por exemplo, uma porcentagem de 53% são os pais, os que abusam. Aí depois a gente passa para 35 os padrastos. Aí depois que vem cunhado, o tio, o irmão mais velho, uma outra pessoa que infelizmente, assim, é um tema bem... Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai descobrindo, né? Porque... E aí as pessoas que acabam não relatando isso, porque foi violentada pelo próprio pai. Imagina, como aquele caso absurdo da Áustria, que a moça foi mantida refém lá dentro do porão, é o monstro do porão, né? O Fritz. E, nossa, então, assim, quanto tempo a pessoa não vem sendo abusada, de repente ela passa dos 20 anos para ela contar que ela vem sendo abusada do pai desde os 9 anos, desde os 8 anos. Então, na verdade, o que a gente vê é a ponta do iceberg. Na verdade, o que tem é muito mais do que aparece, né? Porque quando é incestuoso, ainda é pior para contar. Às vezes, assim, tem alguns casos até da moça, por exemplo, tem uma moça de 9 anos, que a gente tem um caso, que ela foi contar para a mãe depois de 5 anos que ela vinha sido abusada pelo padrasto, e a mãe falou assim, então se você não me contou antes é porque você estava gostando. Então é muito complicado, mexe com família, com os nossos padrões de moral, com tudo que a gente tem, que a gente aprendeu, tudo que a gente tem, aquela visão, é tudo ao contrário daquilo, então é um tema bem complicado, mas é mais ou menos isso. Doutor Samuel Carazin, aproveitando essa colocação da doutora Magda em relação aos pais, na hipótese em que esses crimes contra a criança não ocorrem, evidentemente, diretamente sendo praticados pelos pais, mas quando essas crianças são vítimas de quadrilhas, de pedófilos, há alguma responsabilidade dos pais por esse uso dos seus filhos, por esse tipo de gente, por esse tipo de organização criminosa? Certamente, se o pai usa a filha para ter algum tipo de lucro, exploração como do próprio estranho à família. Aliás, até mais, a conduta é agravada para o pai por ele ser pai dessa criança. Isso não tem a menor dúvida. Também não se pode... um ser humano não pode dispor do outro, né? E, evidentemente, o pai não pode dispor de um filho ou uma filha para alguma coisa assim. Excelência, digo mais especificamente em relação a crianças que são exploradas, chamada aí a prostituição infantil, vêm estrangeiros, a gente já viu notícias de vêm estrangeiros aqui no Brasil, visando fazer esse tipo de turismo, entre aspas, né, aqui no nosso país, e os pais não participam, eles não fazem a exploração dessas crianças, mas essas crianças estão aí na rua, fora do horário que deviam estar em casa, fora do horário que deviam estar na escola. Esses pais, mesmo que não estejam participando diretamente da exploração dos seus filhos, mas eles não têm nenhuma responsabilidade por não estarem cuidando adequadamente dos seus filhos, doutor Samuel? Agora eu entendi a pergunta, quer dizer, sem haver uma adesão a esse tipo de conduta, né? Olha, a legislação brasileira, nesse ponto, ela é bastante frouxa, né? De 1940, do tempo do abandono material. Então, pela conduta irregular do filho, o pai, em tese, não é punido.
pelo abandono material ou pelo abandono intelectual, mas não existe uma figura específica para isso. Pode parecer até um certo contrassenso, mas é fruto daquela concepção de que a pessoa só pode responder por aquilo que ela faz, não por aquilo que um terceiro, no caso o filho, faz. Aproveitando e esticando um pouquinho mais a nossa pergunta para o Dr. Samuel Carazin, aproveitando que vive na prática a experiência como um juiz da Vara de Infância e Juventude na comarca de Osasco, existem muitos casos envolvendo crianças em crimes de pedofilia lá na comarca de Osasco? Olha, de novo, quer dizer, a gente volta à história do guarda-chuval. Abuso sexual contra crianças é uma constante, né? E mesmo os abusos denunciados, segundo algumas estatísticas, alguns estudos, só representam 20% dos casos. Ou seja, 80% ficariam em tese aí submersos na vontade da família em esconder ou então no descaso, né? Então, 20% seriam denunciados à polícia e desses 20% nós temos notícias. Nós temos notícias de quase todos eles que ocorrem em Osasco. Muitos casos, né? A maioria não são, a grande maioria, eu diria que 90% não são cometidos pela internet, são cometidos no quarto, né? Na casa, no casebre. Tá? Então, a internet é uma sofisticação, por assim dizer, desse tipo de crime, né? Mas são muitos os casos, muitos os casos. A grande maioria cometidos no lar, como se o pai, o padrasto, o irmão, o primo, o tio, pudessem dispor da menina ou do menino. Como se fosse parte, né? A par do laço sanguíneo ou não, do laço afetivo, como se também fosse parte aí a exploração, o uso sexual dessa criança. Doutora Magda, em relação à competência da Justiça Federal, da Justiça Estadual, para apurar esse tipo de conduta, e principalmente quando se envolve a internet na transmissão ou exposição de fotografias envolvendo crianças ou adolescentes, o que é definido para se saber a competência de qual, por exemplo, país que vai apurar esse crime, se há previsão legal também como crime em outros países, no site que hospedou, de quem, do computador que transmitiu, de quem fica a competência para apurar esse tipo de crime? E é da Justiça Federal, é da Justiça Estadual? Esse também é um problema, né? Porque as pessoas que estão envolvidas num site de pedofilia, elas são extremamente profissionais. Então, tem um caso de uma pessoa dos Estados Unidos com provedor da Rússia, que tinha alguma coisa a ver com o chinês. Então, assim, é muito complicado, porque até você chegar a essa pessoa, a gente não consegue mais, né? Já foi tudo, mas é muito complicado. Mas, assim, normalmente, o que define a competência é do local de onde sai a transmissão, de onde é a primeira transmissão. Esse é o local, é a competência da Justiça Federal, por exemplo. Ele está em Santa Catarina, mas ele manda para São Paulo, mas saiu de Santa Catarina. Então, a competência é de Santa Catarina. Inclusive, se ele tem um site onde está hospedado, por exemplo, nos Estados Unidos, e ele transmite esse material para esse site daqui do Brasil, então a competência é daqui do Brasil e não de lá dos Estados Unidos para apurar esse crime? É isso, doutora? Espera aí que eu já não entendi mais nada. Vamos voltar tudo. Imaginemos um site que esteja sendo hospedado nos Estados Unidos, mas o material que foi para esse site foi enviado por um computador aqui no Brasil. A competência para apurar um crime seria do site onde ele está hospedado, do país onde está hospedado o site, ou do país de onde foi transmitido o material que foi hospedado no site? De onde foi transmitido, eu creio que de onde foi transmitido, porque é por aí que a gente pega por base. A conduta... Pois não? A conduta de transmitir o material é penalmente punível, né? E pelo princípio da territorialidade didática, ainda vale para esses crimes, a partir acho que é do artigo 3º do Código Penal, sai daqui. Então, quem enviou responde por ter enviado daqui.
a hospedagem nos Estados Unidos vira um caso de justiça americana. Quem fez a hospedagem lá responde por lá pela hospedagem. Se o material for produzido no Brasil, for filmado, fotografado, responde o brasileiro ou a pessoa que o fez em território nacional, né? Se alguém armazenar num computador brasileiro, responde aqui no território nacional. Mais ou menos é isso que eu entendo. Doutor Samuel, só para esclarecer, os internautas que, por exemplo, têm em casa o seu sobrinho, sua sobrinha, seu netinho, sua netinha, ou o filhinho que fez uma travessura, fotografou ele ou filmou ele tomando banho, na piscina, sem roupa, e aí pega essa fotografia ou essa imagem para transmitir para os parentes que estão distantes, em outras cidades, outro estado, às vezes até em outro país, e transmitem essas imagens pela internet. Estão sujeitos a serem investigados ou até processados por crimes ligados à pedofilia? Olha, investigados pode até ocorrer uma situação em que, por algum equívoco, isso aconteça, né? Mas o material que não pode ser realizado, não pode ser distribuído, não pode ser comercializado, material pornográfico, né? Aí vai aquela velha questão do que é pornografia, que o Supremo Tribunal americano, depois de muito tempo de pesquisa, chegou à seguinte conclusão: eu não sei exatamente definir o que é pornografia, mas vendo eu sei o que é, né? Então, aproveitando o gancho, né, o que é pornografia é algo que está inserido num determinado contexto, né? Eu tenho certeza que o internauta que tirar uma foto da sua filhinha com catapora não está fazendo isso com fim libidinoso. Mas a mesma fotografia, num contexto de várias centenas de crianças desconhecidas, em poses ou seminuas, ou pode adquirir, né, pode adquirir esse caráter que a gente está comentando. Agora, pornografia, né, é o uso que se faz da imagem. Um índio tomando banho, um índiozinho tomando banho no rio, por si só não é pornográfico, mas o uso que se dá é que interessa. Quer dizer para o senhor, não vão haver investigações, viver em sociedade implica em alguns riscos, né? Mas o internauta pode ter certeza de uma coisa: se ele tem um contexto para aquela foto, se aquilo é perfeitamente possível passar, distribuir, não tem nenhum problema. Um bebezinho normalmente é fotografado nu ou com roupinhas, enfim, socialmente perfeitamente aceitável, né? Cada um tem aquele órgão especial que nasce com o cérebro chamado bom senso, né? A gente não abandona isso em nenhum momento, né? E as pessoas sabem o que é possível e sabem o que está errado. Quer dizer, se não conseguir distinguir, é melhor não mexer no computador. Produção, parece que o nosso radar jurídico também captou mais alguma imagem a respeito do tema de hoje, pedofilia. Por favor, produção, exiba isso aos nossos internautas. Em São Paulo, um sargento da aeronáutica foi preso, acusado de abusar sexualmente de crianças. E no interior de Minas Gerais, está detido um mexicano que era procurado nos Estados Unidos. Alejandro Jorge Martinez Rede, de 35 anos, vivia há 1 ano e meio em São Sebastião do Paraíso, a 390 quilômetros de Belo Horizonte. Ele se casou com uma brasileira e trabalhava como professor nesta escola de inglês. A polícia chegou até o acusado por denúncia anônima. A princípio, nós estamos investigando, entretanto, nós não temos nenhuma notícia que ele tinha praticado crimes no território nacional. Alejandro foi preso na rodoviária quando chegava do Rio de Janeiro. Lá tentava se naturalizar brasileiro. Ele teria cometido crime de pedofilia há 4 anos no estado do Texas, nos Estados Unidos, para onde será extraditado. Em Diadema, na Grande São Paulo, um sargento da aeronáutica foi preso por suspeita de pedofilia. De acordo com a polícia, o militar de 41 anos tinha foto de crianças no celular.
No primeiro semestre de 2008, foram 30 mil denúncias de pedofilia no país. A CPI da pedofilia no Senado aprovou um projeto de lei que torna crime a posse de material pornográfico infantil. O texto agora segue para aprovação na Câmara dos Deputados. Nesses últimos eventos que aconteceram policiais, a polícia poderia ter prendido talvez o dobro, ou triplo, ou 4 vezes, 5 vezes mais, se a legislação já estivesse aprovada. Algumas atitudes podem evitar que a criança ou o adolescente seja vítima de pedofilia. Não permita que seu filho marque encontro com desconhecidos. Saiba quem são seus amigos. Mantenha um diálogo constante e aberto com as crianças. É sempre o caminho do meio, né? Sempre essa busca do equilíbrio, discutir com o adolescente o que é que ele está fazendo no computador. Roberta Marques, de Belo Horizonte, para o Jornal da Band. Vale destacar a campanha contra a pedofilia feita todos os dias por José Luiz da Atena no Brasil Urgente da Band. Não deixe de denunciar. Nessa situação específica, então viu-se que as câmeras ali de quem estava filmando tinham um interesse específico em partes do corpo de meninas que estavam passando. Isso é considerado um crime pela conduta ligada à pedofilia, doutor Samuel? Sim, é justamente aquilo que a gente estava comentando, né? Aparentemente, fotografar um pé pode ser uma conduta inocente, mas se tem um uso perverso, um uso pervertido para essa foto, um uso libidinoso, isso pode ser considerado pornografia, né? É o contexto e o uso que se dá que define o que é, né? Uma foto inocente de uma piscina cheia de crianças é uma foto inocente de uma piscina cheia de crianças. Porém, se alguém dá um uso diferenciado, né, um uso doentio para isso é pornografia, né? Existe um outro tipo de parafilia chamada voyeurismo. O sujeito observa ou tenta filmar ou fotografar as pessoas e daí é que ele obtém o prazer, em observar só, né? Você vai dizer, não, mas está olhando. Sim, mas que uso ele está dando a esse olhar, né? Então, tudo depende do contexto. Nós temos aqui algumas perguntas dos internautas que estão nos enviando aqui para o programa, para os nossos apresentadores. Eu gostaria de passar algumas dessas perguntas. Temos aqui um internauta chamado Leonardo, de São Paulo, que pergunta o seguinte: há algum problema de um maior ter relações com uma garota de 15 anos? Começando, doutor Samuel. Olha, a lei presume que há estupro se a menina for menor de 14 anos. E essa presunção vem da possibilidade dela não conseguir entender ou se determinar com relação à maturidade sexual. Com 15 anos, problema tem. O sujeito vai ter que se haver com o pai, vai ter que pagar pensão se ela engravidar, né? Sexo é muito bom, mas tem que ser feito de uma maneira segura. E a gente pode relacionar outras questões. Criminalmente, em tese, não. Porém, né, tudo na vida exige maturidade. Sexo também. Doutora Magda, quer acrescentar alguma coisa a essa resposta? Não, a respeito também do crime de sedução, né, que agora a gente estava comentando sobre isso. No crime de sedução ainda era pior, né, porque a menina de 18 anos era uma coitadinha que não sabia de nada, estava sendo enganada o tempo inteiro. Então, desde 2005 ele já não existe mais. Mas mas só isso, eu ia acrescentar a respeito do crime de sedução, que tinha mais a ver com a pergunta do Leonardo. Temos outra pergunta aqui de um outro internauta, não diz de onde, nome Fernando, diz o seguinte: a internet ajudou a aumentar a pedofilia. Vocês não acham que deveria haver um Discnet ou um site para denúncia? Falta isso no mundo virtual? Pode falar, doutora Magda. Não, tem um site, o SaferNet, que é eu não sei exatamente se ele se é uma ONG que tem um site, ou se é uma ONG, não é isso, doutor? Exatamente. E tem que você pode fazer denúncias, né? Tem o próprio site do provedor UOL, que ele tem lá para você, se você encontrar alguma coisa que venha a ser criminoso, então que te choque, que você acha que é racista, que você acha
até neonazista você pode denunciar. E tem o telefone 100, né, que é para denúncias assim a respeito de já mais para o crime mais crime sexual, aqueles ocorridos em casa, aqueles que a gente estava comentando agora, que é o abuso sexual. Então é o 100, o telefone 100 e o safernet.com.br. Doutor Samuel Carazin, tem outro internauta aqui que está perguntando, acho que o doutor pode complementar mais essa pergunta. Insiste aqui nesse tipo de pergunta, Léo, também não fala de onde. Por exemplo, um homem de 18 anos namorando uma garota de 17. Ele maior e ela menor. Tem algum problema? Não. O Léo não precisa ficar preocupado, não. Se ele está tenso com isso, pode ficar sossegado que a polícia não vai proibir. Se os pais estão de acordo, está tudo bem, fique sossegado, Léo, não se preocupe, tá? Mas deixa eu só aproveitar a resposta da doutora Magda e dizer o seguinte, telefones e sites para denúncia tem aos montes, né? A gente não pode se esquecer que o próprio Disque Denúncia aceita esse tipo de comunicação, as varas da infância aceitam, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, enfim, tem uma infinidade. Onde houver um telefone para comunicação de crime, esse tipo de crime pode ser noticiado. E os provedores, como a doutora acrescentou, eles têm muito cuidado com isso. Além deles mesmos fazerem a patrulha, né, além de existirem muitas organizações dedicadas a esse tipo de segurança na internet, né, os próprios provedores fornecem telefones, fornecem sites para que seja comunicado qualquer coisa, qualquer situação que eles considerem como conteúdo ofensivo, inclusive exploração de crianças pela internet. A pergunta dos internautas agora está esquentando um pouquinho mais. Aqui o nome não está nem sendo colocado e ele faz a seguinte pergunta. Eu tenho a mesma pergunta. Eu tenho 19 anos e minha namorada tem 14 anos. E rola sexo em nossa relação, mas ela aceita e os pais também. Existe algum problema? Existe sim. Existe sim. É claro que... vamos contextualizar a tua pergunta, tá? A lei diz que menor de 14, né, que se você mantiver sexo com uma menor de 14, esse ato em si é um estupro. E você pode vir a ser processado, né, independente da vontade dela, ou dos pais. Por quê? Porque, em tese, a lei presume, né, que a menor não tem capacidade de consentir nesse ato. E muito menos os pais podem dizer faça ou não faça, porque não cabe a eles esse tipo de colocação, né? Não cabe a eles dizer, não, você pode ou não pode. Pelo que você falou, ela já tem 14, então ela é maior de 14, então... respire aliviado que aparentemente você escapou, né? Isso é um aspecto da coisa. Por outro lado, tá? Se a coisa é muito consensual, se isso não vai vir à tona, provavelmente você vai continuar mantendo aí a sua relação, né? Mas a lei é muito clara, tá? Ela não tem essa capacidade de consentir. O que você deveria, em tese, fazer é esperar até os 14 e depois manter a relação aí com mais tranquilidade, tá? A par da vontade dela, a par da vontade dos pais, né? Porque se você for imaginar, vamos jogar um pouco a coisa para cima. Se não é o teu caso, mas vamos imaginar que fosse uma criança de 10 anos que te procurasse e falasse, não, eu quero manter relação sexual com você. Você ia dizer que ela está habilitada? Né? Uma criança de 11, 12... Enfim, a lei bota um limite para que as pessoas percebam que tem um ponto onde o consenso não basta. Tem que haver maturidade, tá? Não é um julgamento moral, eu não estou julgando o que você falou de jeito nenhum, né? Não é juízo de moralidade, deve ou não deve, mas é o que a lei diz, né? Você está me perguntando o que a lei diz, é isso que ela diz, tá bom? Mas só pimentando um pouquinho esse tema, salvo engano, há uns anos atrás, teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, um voto condutor do ministro Marco Aurélio, que trancou uma ação penal por estupro presumido, onde a garota era menor de 14 anos, se eu não me engano, acho que tinha 13 anos, e ele entendeu que naquele caso específico, né, não se deveria entender a violência presumida e considerar que aquela relação
seria do crime de estupro. Exatamente, é um voto do Marco Aurélio. Por sinal, quando eu fiz a minha banca de concurso, eu respondi sobre esse voto, porque eu conhecia ele de cabeça para baixo. E quando o desembargador me perguntou isso daí, eu disse assim, ele tinha um viés um pouco mais conservador que o ministro, eu respondi assim, na minha opinião, tem que ser contextualizado. Porque o ministro dizia assim, hoje no Brasil não existem meninas de 14 anos. E eu disse ao desembargador, digo agora tranquilamente, que depende, porque o Brasil não é feito só de grandes centros. Existem grotões onde ainda existem meninas de 14 anos. Né? Mas a minha resposta eu não lembro o nome da pessoa, ela se baseia numa premissa simples. Primeiro, que a lei está aí. Né? E segundo, que ninguém vai querer arriscar um processo criminal e muito menos chegar depois de alguns anos no Supremo para ser absolvido. Se for absolvido, porque pode ocorrer aí no meio do caminho que ele venha a ser condenado e reconhecido aí, né, o estupro presumido. Então eu não recomendo esse caminho para ninguém. E tem um internauta aqui que diz o seguinte, é a Flávia, e ela pergunta, o Orkut hoje é o maior canal de pedófilo no Brasil. Doutora Magda, o que a gente pode falar sobre o Orkut? Era, né? Porque antes era escancarado, era de uma forma aberta, então se você digitasse lá na busca do Orkut, alguma coisa relacionada à pedofilia, aparecia. Você tinha tudo, o acesso livre. Hoje em dia ainda acontece, apesar do Orkut, que é um dos que mais estão investindo nisso, e nessa segurança, né, porque para eles também é um problema, né, manter o pedófilo, deixar o pedófilo deixar o material dele lá exposto, mas hoje em dia ainda tem, mas eles usam assim, tudo muito codificado, a pessoa tem que estar ligada que é um código que ele está usando, ela tem que estar muito ligada nas mudanças, porque hoje é um código, amanhã já está outro, porque a polícia já descobriu aquele código, então pode ser que ainda tenha, mas é uma coisa muito feito de uma forma muito camuflada. Mas o Orkut é um dos que felizmente, pelo número de jovens que nós temos aí, felizmente é um dos que mais estão lutando aí exatamente contra esse tipo de crime. A produção está me avisando aqui que estamos chegando ao fim do programa, vou fazer ainda mais uma ou duas perguntas. A Carolina está dizendo aqui o seguinte, nossa, eu não sabia disso, mas vocês não acham que as leis estão por fora do que acontece na verdade, do tipo, o mundo mudou e a galera está ligada? O que vocês acham a respeito da opinião aqui da Carolina? Se ela acha. Eu não sei se... O mundo muda, evidentemente existe uma dinâmica muito grande. Hoje o que é aceito não era aceito alguns anos atrás, assim por diante. Mas existem também alguns limites para a lei e existem alguns limites da lógica, né? Então, como eu havia dito, ninguém vai dizer hoje que uma criança de 10 anos pode consentir no sexo. Pode ser que daqui a alguns anos a galera esteja aí por dentro e tudo mude. Mas hoje, até a Carolina acha um horror, né? Então, eu acho que existe uma lei por alguma razão, né? Ela tem esse caráter de proteção, né? Até para não dizer, olha, a criança de 10 anos consentiu e por isso que eu estuprei, por isso que eu abusei, né? Ou então o pai da criança falou que eu podia ir lá pegar e usar, né? Então a lei está aí por essa razão. Se o mundo progride, né, aí o que acaba progredindo também é um pouco a cabeça do juiz, que passa a interpretar, né, que em algumas situações isso não é aplicável, que foi o que aconteceu com o ministro Marco Aurélio, nesse voto que o senhor mencionou, que era uma situação extrema, a menina tinha uma vivência aí, toda especial com relação ao sexo, o ministro entendeu que não tinha justificativa a falar que ela não podia consentir, né? A lei também acaba evoluindo com o tempo, mas a lei em si tem uma razão, né? A evolução, né, ela não pode se dar na base do, a galera está pensando, porque a galera hoje pensa uma coisa, a galera amanhã pensa outra completamente diferente. Exatamente. Tem aquele problema também que quando o assunto está muito na mídia, então parece que tem uma certa pressão aí para que seja criada uma lei nova, então acaba vindo aquela lei incompleta, aquela lei que não tem muita explicação, que fica todo mundo quebrando a cabeça para entender o que ele quis dizer com isso, o que ele quis dizer com aquilo. É muito complicado. Carolina, o nosso código é de 1940, tá? O ECA é de 1990. Essa alteração do ECA é de 2008. Então, assim,
Uma hora a gente chega lá, Carolina, calma, as coisas são assim, tem que ser devagarzinho, porque senão para a gente fazer um monte de lei também fica um monte de lacuna, um monte de brechinha aí para o outro vir e se aproveitar disso, aí é bom, vamos, já está andando, calma, Carolina, a coisa está caminhando. O tema é muito interessante, a conversa está boa, mas estamos chegando ao fim do programa. Tem muitas perguntas aqui dos internautas que não puderam ser respondidas aqui no ar e eu gostaria de poder contar com a colaboração dos convidados, se pudesse informar um e-mail, claro, aonde se pudesse ser encaminhado essas perguntas e fosse respondido diretamente aos internautas que estão com dúvida. E para isso eu gostaria de começar pela doutora Magda, para que fizesse as considerações finais e ao final colocar seu e-mail à disposição. Tá ok, foi um prazer enorme trabalhar aqui com vocês, apresentar esse programa, tirar algumas dúvidas aí. Espero que o que eu tenha dito aqui para vocês tenha servido, assim, pelo menos para dar uma orientada aí, porque a gente tem pouco tempo de programa também. O meu e-mail, mboconcelo, eu vou soletrar que é um pouquinho complicado, boconcelo@yahoo.com. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto, quiser mandar dúvida para mim, eu sou professora, eu estou acostumada com isso. Eu sempre prometo para os meus alunos que eu vou arrumar um e-mail mais fácil, mas aí toda vez aparece alguma outra coisa para fazer. Eu preciso arrumar um e-mail um pouquinho mais fácil, mas pode mandar a pergunta que a gente faz o possível para a gente responder. Se eu não tiver o material, a gente vai atrás, a gente consulta colegas e a gente não vai deixar sua dúvida aí no ar. Obrigada, doutor. Doutor Samuel Carazin, gostaria de passar as considerações finais e gostaria que se pudesse esclarecer seus internautas que têm algum familiar, algum vizinho conhecido que estão com algum tipo de problema, que percebem alguma normalidade com crianças próximas a eles, como é que poderia fazer para buscar auxílio das autoridades, a quem denunciar, a quem pedir auxílio? Pode nos ajudar, doutor? Posso, com muito prazer, aliás, é para isso que eu estou aqui. É uma situação, quando essa situação bate à porta das famílias, o primeiro passo que elas têm é engrandecer isso, entrar em pânico, ficar nervoso, aumentar o problema, né? Então, se eu tenho uma coisa a dizer de importante hoje, né, é que as famílias devem manter a calma, né? Elas não devem levar as situações ao pé da letra. As crianças, às vezes, elas se equivocam nas colocações. O linguajar de uma criança muito pequena não é o mesmo linguajar de um adulto, né? Às vezes, a gente transfere os nossos medos, os nossos receios para uma criança. Então, a primeira recomendação que eu dou é não cresçam com o problema, né? Ouçam, né? Procurem uma ajuda especializada. Aqui em São Paulo, por exemplo, existe um hospital de referência, que é o Pérola Baiton, né? Ele é especializado no atendimento a casos de violência sexual, seja ela violência física ou violência psíquica, né? Procurem alguém habilitado a conversar com a criança, né? Não interpretem, não ponham a sua interpretação primeiro, né? Procurem ajuda, né? Aqui, a rede pública tem o Pérola Baiton como hospital de referência. Existem, em cada cidade tem algum hospital que serve como âncora para esse tipo de caso, onde existe alguém treinado. Se não for possível na rede de saúde, procure uma delegacia da mulher, que em geral as delegadas e delegados da delegacia da mulher têm um pouco mais de experiência com isso, né? Se não encontrar o eco suficiente, existem as varas criminais, as varas de infância, as promotorias públicas, né? Procurem, né? Mas procurem, é claro que numa situação dessa é difícil ficar sereno, né? Mas, se puderem, né, tentem manter a serenidade, tentem ouvir a criança, buscar o que é real, o que não é real, o que é fantasioso, o que não é, né? Com relação à internet, o conselho que eu daria, se é que se pode dar conselho, né, é que os pais devem conhecer e devem saber o que o filho está fazendo no computador. Eu tenho uma amiga que ela comprou, são 5 filhos, ela comprou 5 computadores, só que os 5 ficam na sala. Ela senta no sofá e do sofá ela está vendo o que está acontecendo. Como no caso de Americana, né, aparentemente era uma menininha, né, aparentemente era uma pessoa que podia manter contato com aquela criança, mas depois se descobriu que não.
Isso só ocorreu porque a mãe foi diligente, né? Então, aos internautas, eu recomendo isso. Não achem que o computador é uma boa desculpa para ficar quieto e deixar o filho ficar fazendo o que quer e eu fico assistindo televisão. Ao contrário, né? O computador é uma porta. Assim como a pessoa cuida do filho quando ele sai para a rua e fica olhando na rua se ele está jogando futebol, se ele está empinando pipa, a mesma coisa acontece no computador. O computador é uma porta para um mundo até muito maior do que a rua das pessoas. Então é sempre interessante saber o que está acontecendo. Quem é tal pessoa, quem é tal amiguinho, quem não é. Né? Essa é uma recomendação que é muito importante. O computador não é uma desculpa para a gente se livrar do filho. O computador é uma porta da rua. A gente tem que olhar pela janela para saber o que está acontecendo. Muito obrigado, doutor Samuel Carazim. Gostaria de agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite para estar no programa hoje. Muito obrigado, doutora Magda Boconcello. Queremos agradecer aqui o convite por estar presente, por aceitar o nosso convite e estar presente aqui hoje. Agradecer a audiência dos internautas. Informar que na próxima quarta-feira, às 22 horas, estaremos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. Boa noite.